happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, Jesus washed, He washed my sins away. Oh happy day. La 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 la. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, oh my Jesus washed, He washed my sins away. La 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 la. He taught me, oh He taught me how to wash, to fight and pray. Taught me how to live rejoicing. Oh yeah, every day, every day. Oh, dia feliz, oh que dia feliz, quando Jesus Irmãos, boa noite e paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite vamos falar um pouquinho sobre o Salmo de número 23, que é a fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. Mas nós vamos ver o Salmo 23 olhando para ele de uma forma diferente. Então eu convido você agora a orar comigo. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus neste momento, ó Deus, queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção sobre todos que me assistem nesse momento. Venha abençoar este lar, esta família, guardando e protegendo.
livrando de todo mal, e dai-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Como vocês já conhecem a palavra de Deus, o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui então nós vemos o salmista falando da importância, da fidelidade de nós termos com Deus, tendo Ele como nosso pastor. E quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, o salmista está falando de relacionamento. É uma das coisas mais importantes que nós temos que ter. E é o que menos estamos fazendo. Este relacionamento físico, presencial. Estou sentindo muita falta de tê-los aqui na igreja. E eu tenho certeza que você está sentindo a mesma falta. Mas eu dou graças a Deus por uma coisa, que o nosso relacionamento com Deus, ele é verdadeiro, ele é em espírito e ele é em verdade. Por isso, quando você tem o Senhor como seu pastor, a palavra nos ensina que isto é relacionamento. Aí ele diz, nada me faltará. Irmãos, o mundo em que nós estamos vivendo e a época que estamos passando, na verdade, é um momento muito duvidoso. E nada como ter Deus como nosso pastor, porque Ele promete nada te faltará. Quando a palavra de Deus diz nada te faltará, Ele está falando que Ele vai suprir as nossas necessidades, né? Nós seremos supridos pela graça de Deus. Nós estamos vivendo enclausurados, vamos dizer assim, em casa, sem ter aquele afeto físico com os irmãos, com a família, com os amigos. Muitos não podem ir sequer ao supermercado, sair à rua. Isso, na verdade, é uma loucura. E nós sabemos que muitas pessoas estão deixando de trabalhar. Como nós vamos fazer, irmãos? Realmente estamos vivendo num tempo em que nós cremos e precisamos crer a cada dia que nada nos faltará, que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, ou as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Mas o salmista, ele não para aí. Ele continua dizendo assim, caminhar me faz por verdes pastos. Irmãos, ele está falando para nós, de nós descansarmos na presença de Deus, termos a sensibilidade de confiar, ao ponto de descansar no Senhor. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Então, pela fé, nós estamos descansando, irmãos. Nós estamos, na verdade, passando um tempo por tudo aquilo que pregamos e agora precisamos viver. Por isso que esses dias eu falei que nós temos que ter a graça de Deus para que possamos ter equilíbrio. E ele continua falando no seu salmo, guia-me mansamente para as águas tranquilas. Como guiar pelas águas tranquilas se o mundo está, na verdade, um caos?
Mas é aí que entra a nossa fé, irmãos. As águas tranquilas, mansamente tranquilas, nos fala sobre o refrigério, por causa que ele diz, refrigera minha alma. Aqui ele está falando de um refrigério, e isto significa cura. Nós estamos precisando, a humanidade precisa da cura da sua alma, da cura da sua mente. Irmãos, só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode socorrer a humanidade. Porque muitas pessoas, quando sairmos dessa pandemia, precisarão de médicos, psicólogos, psiquiatras, porque ficarão doentes na alma, ficarão doentes no espírito, irmãos. Por isso que nós temos que ter Deus como nosso pastor, fazendo-nos guiar pelas veredas da justiça. Isso significa que Deus nos dá direção. Nós temos que ter um norte, mesmo diante do caos que estamos vivendo, que a humanidade está passando. Nós precisamos ser guiados pelo caminho de Deus, pelo caminho da justiça. E isso Deus fala sobre mostrar para nós a direção que temos que tomar. Eu gosto muito também daquela passagem que o apóstolo Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Irmãos, cada dia que amanhece, eu digo obrigado, Senhor. E cada dia que anoitece, eu digo, Deus, obrigado porque foi mais um dia embora. Um dia que na verdade não está nada bom, mas nós não podemos perder a direção. Nós não podemos perder o foco. E é por isso que Deus nos guia pelas veredas da justiça. Por amor de quem? Do seu próprio nome. Quando ele fala por amor do seu nome, ele está falando para nós sobre propósitos que ele tem para a nossa vida. Deus tem planos, irmãos. Na verdade, o homem está se destruindo. O ser humano está se matando. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus tem projeto para nós. Para aqueles que nele acreditam. Deus tem projeto para a sua igreja. Ou você acha que Jesus passou tudo o que passou em vão? O seu sofrimento, sua prisão, sua morte. Mas Jesus Cristo não está numa sepultura. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou, que ele está vivo à direita de Deus para nos abençoar. Então, Deus tinha e tem um propósito para com aqueles que nele confiam. Na verdade, o propósito de Deus é para toda a humanidade. Mas a humanidade não quer Deus. Muitas vezes, a humanidade só quer a bênção de Deus, que não é errado querermos a bênção de Deus, mas precisamos também querer Deus na nossa vida. E ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Esta palavra está falando sobre provação. O mundo está sendo provado. Nós estamos sendo provados. As pessoas, sejam ricas, pobres, negras, brancas, sejam a nacionalidade que for, de que nação for, nós estamos sendo provados. Na verdade, sim, a humanidade está andando pelo vale da sombra e da morte. Nós estamos lutando contra algo que não vemos, mas ele está aí. Segundo eles, é real, e é tão real que há pessoas morrendo todos os dias. Mas nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo, igreja, tomar conta da nossa vida, do nosso ser, da nossa casa, da nossa família, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, porque senão a humanidade vai enlouquecer, as pessoas vão entrar em parafuso. Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, a palavra de Deus diz, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque há proteção. A palavra de Deus diz assim,
O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Acampar significa morar. Se você teme a Deus, descansa no Senhor, espera nele, porque mal nenhum, com a graça de Deus, chegará na nossa vida. Por quê? Porque não vou temer o mal. Isto fala de proteção. Isso fala de cuidado de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. E ele continua dizendo o Salmo, porque tu estás comigo. Como é bom poder ter alguém ao lado. Como vocês têm feito falta em minha vida. De nós podermos participarmos do culto, muitas vezes ficar até altas horas conversando, batendo papo, na igreja de Deus. Eu quero dizer uma coisa. Deus é fiel, porque Ele está conosco. Ele está comigo. Ele está com você. Ele está com cada um de nós. Nós temos que crer. Eu sei que você que me ouve, muitas vezes doente, muitas vezes com muito medo, alguns entrando quase em desespero, mas lembra que Deus está conosco, que Deus está com você. Deus é fiel. A palavra de Deus diz que Ele permanece fiel, mesmo que eu e você, seja quem for infiel. Por que Ele é fiel? Porque o salmista diz assim, que a vara de Deus, o cajado de Deus, nos consola. Irmãos, isso fala de esperança. E a esperança não pode morrer. A esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós vamos ter esperança. Enquanto respirarmos, enquanto nós estivermos na sã consciência, precisamos estar esperançosos, porque Deus nunca desamparou o seu povo. E Deus não vai desamparar. Você precisa crer. Você precisa se esforçar. Irmãos, muitas pessoas, acredito eu, que depois dessa pandemia, podem voltar para a igreja melhor. Mas outras talvez nem retornem, porque às vezes estão se distanciando a cada dia de Deus. Você pensa que muitas pessoas estão assistindo esse vídeo, esta mensagem? Você pensa que todos os membros da igreja estão assistindo esta palavra? Se eles não iam à igreja fisicamente, estando lá conosco, será que estão tendo tempo, no horário nobre de televisão, para assistir essa palavra, para assistir esta mensagem? Se você está assistindo, você é mais que vencedor. Isso significa que o cajado de Deus está sobre a tua vida, porque você tem esperança. Você acredita naquele que tem todo o poder. E faça um apelo. Esses cultos online não pode terminar com a igreja física, porque existe no Brasil os desigrejados, aqueles que falam que não precisam estar na igreja, que não precisa ir aos cultos. Pois eu digo uma coisa a você, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O ser humano tem que se abraçar, o ser humano tem que se tocar, o ser humano tem que estar cara a cara para ter, na verdade, uma vida sadia, uma vida abençoada. A palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ore a Deus para que essa pandemia cesse, para que você possa voltar para o convívio dos irmãos dentro da igreja. É ali que nós vivemos uma unidade verdadeira. Eu, como pastor, não suporto mais, não aguento mais estar longe de você, longe da minha família, longe dos meus netos, minhas netas, longe da minha família de maneira em geral. Até quando vamos viver assim? Mas eu quero dizer uma coisa, há nesse coração, nessa mente, a esperança, porque Deus
diz que a esperança, ela não traz desgosto, ela não traz confusão. E o salmista continua dizendo: unge a minha cabeça com óleo. Irmãos, quando ele diz isso, ele está falando sobre consagração. Nós temos que consagrar a nossa vida no altar de Deus, deixar que o óleo precioso do Espírito Santo desça sobre a nossa cabeça, consagrando a nossa vida no altar de Deus, através do jejum, da oração, da leitura da palavra de Deus. E não se esqueça, quando puder, ir à igreja. E por falar em igreja, domingo agora, a igreja estará aberta, a nossa igreja, a tua igreja estará aberta das 8 ao meio-dia, para que você possa passar lá, fazer uma oração, entregar os seus donativos, porque a igreja continua, a nossa vida continua e nós não podemos parar. Vamos consagrar diante do altar do Senhor a nossa vida. Não podemos fazer culto, mas nada me impede de passar domingo das 8 ou até o meio-dia na igreja para orar ao Senhor, lembrar do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E a Bíblia diz: e o meu cálice transborda. Isso significa abundância na nossa vida. Deixa o cálice de Deus transbordar em nós. Deixa a graça de Deus vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa mente. Nossa mente precisa receber a abundância da graça de Deus. Nós precisamos deixar o cálice de Deus transbordar em nossa mente, transbordar em nossa vida, transbordar em nosso corpo, porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é bênção, isto é graça, isso é poder, isso é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Deixa Deus abençoar a sua vida. Deixa Deus transbordar você da sua graça. E aí sim o salmista diz: e eu habitarei na casa do Senhor. Ou seja, eu estarei, em outra linguagem, na casa do Senhor todos os dias, por longos dias, enquanto eu viver. Isso fala de segurança, irmãos. Isso fala de eternidade. Nós temos que compreender que Deus quer ser o nosso refúgio, como eu tenho dito. Ele quer ser a nossa torre forte. Deus quer ser a nossa fortaleza. Então, nesta noite, dentro do Salmo 23, receba a segurança, receba a graça de Deus na sua vida. Não temos para onde ir. Uma vez, Jesus trouxe um sermão. O sermão foi muito forte. E as pessoas que seguiam Jesus, não somente pela palavra, mas também pela comida que ele dava, e eles começaram a murmurar e a se retirar. E só ficou Jesus, os seus discípulos. E Jesus faz uma pergunta para eles, dizendo: vocês não querem ir também? Mas Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, para onde nós vamos ir? Para onde nós vamos correr? A quem nós vamos apelar? Como diz o Chave: quem pode me socorrer? E eu te respondo: Jesus Cristo, o meu Deus, o Espírito Santo, que está pertinho de mim e de você. Somente a graça de Deus. Você e eu precisamos ter segurança e estarmos na casa do Senhor por longos dias. Isto fala da eternidade. A nossa vida, irmãos, nesse mundo, ela é passageira. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que um dia vai partir desse mundo.
uns para melhor, outros para pior, mas eu quero dizer para você, tenha segurança na sua vida. Tenha a abundância da consagração de Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Eu vou orar por você agora. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, queremos orar, Senhor, usar a autoridade da Tua palavra que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Senhor, conceda-nos esta graça, que a esperança nunca fuja de nós, e que o Teu Espírito Santo nos unja a cada dia com óleo precioso da unção, com óleo, Senhor, precioso da Tua graça. Pai, refrigera a alma daqueles que me assistem, aonde esta mensagem chegar, alguém seja curado, abençoado pelo Teu poder, todos recebam o milagre. Senhor, eu oro em favor, pedindo a Tua bênção. Não deixa que ninguém se perca, Senhor. Nós sabemos que os dias que estamos vivendo para nós são dias maus, dias difíceis, mas para o Senhor isso não é nada, Senhor. O Senhor apenas, com o estalar de dedos, pode destruir esse vírus, pode mandar todo o mal embora. E é em nome de Jesus Cristo agora que eu repreendo o mal, dá sabedoria, Senhor, às autoridades. Pai, eu oro pelos profissionais da saúde, mas eu oro também, Senhor, em favor desses políticos que a mente é arcaica e quer muitas vezes, Senhor, tirar vantagem de uma situação onde vidas estão se perdendo, meu Deus. Entra com providência no Brasil, entra com providência na terra a qual o Senhor criou o homem, a sua imagem e semelhança, e expurga, Senhor, da terra todo vírus, toda doença, todo mal, em nome de Jesus. O Senhor também tem o poder de abrir a mente de cientista para que a cura chegue, e chegue de uma maneira poderosa. Ó Senhor, a Tua palavra diz, aos Seus anjos fazem ventos, mas aos Seus ministros labaredas de fogo, que o fogo consumidor do Senhor possa expulgar esta praga desse mundo, em nome de Jesus, Pai. Eu oro agora, eu oro por aqueles que estão doentes, eu oro por aqueles que estão, ó Deus, desempregados, eu oro por aqueles que não têm o que comer, eu oro por aqueles que não têm mais esperança. Deus, visita por amor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu oro agora e abençoo cada vida, cada família, todos que me assistem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, para encerrar, quero dizer para você que domingo, então, nossa igreja estará aberta das 8 da manhã ao meio-dia. Venha aqui fazer a oração, venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua cesta básica, para que possamos atender as pessoas e também cumprir com os nossos compromissos. Amém? Quero dizer que domingo participaremos da ceia. Peço a você que compre um suco de uva, um pão, para que você no domingo esteja preparado com um pedacinho de pão, o suco em copinhos ou em taças, conforme o número da sua família. Porque nós estaremos participando da ceia dessa forma, né? Graças a Deus que Deus é Espírito e que Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa guardar a sua família, a minha família, a nossa nação e todas as pessoas de bem desse mundo. Deus os abençoe, fiquem na paz
e até domingo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. A paz.